Olha que bacana. Eu vou filmar vocês em modo selfie e eu vou falar modo e vocês vão falar on com muita energia, tá bom? Aqui vai pro Instagram. E como a igreja ainda não tem Instagram, a gente guarda para depois postar, tá bom? Eu vou chamar de velho se não gritar. Não, pode deixar, não vou falar. Modo! Aê! Gostei. São tudo jovens aí. Tá bom? É que enfim. Quando chegar em casa vai ter dor até na orelha. Sábado passado eu preguei. E eu achei interessante fazer uma conexão do tema de sábado com o de hoje. Eu quero convidá-los a falar com o nosso Deus antes de abrirmos a sua palavra. Amém? Sentados mesmo, baixemos a fronte e busquemos ao Senhor. Santo e amado Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Sabemos que para o Senhor somos todos crianças, necessitadas dos teus cuidados. Amém. Suplicamos aqui, Senhor, a tua doce presença. Nos inspire com a tua palavra, que o teu Santo Espírito nos guie até a tua boa e maravilhosa vontade. Amém. Peço e te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quantos estavam aqui sábado? Bom, então eu vou fazer um pequeno resumo. Em apenas uma frase bem conhecida por alguns, eu acredito que por todos, talvez. A frase de um filósofo grego, Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Quem já ouviu falar? Já, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa é uma filosofia muito conhecida e humana, porque nós sabemos que pela palavra de Deus, para nos conhecermos de fato, precisamos conhecer a Deus, como Jesus mesmo falou na sua oração sacerdotal, que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Porque essa frase do Sócrates, eu falei só pela metade, inclusive sábado também. Conhece-te a ti mesmo. E ele termina: e conhecerás o universo e os deuses. Então essa filosofia tenta levar a sua mente para as suas próprias virtudes, para o ser divino que existe dentro de você, não para o ser divino que está no céu e cuida de cada um de nós. Quando Jesus fez essa oração, ele não estava no cenário que nós vamos ler hoje, mas o sentido da história de hoje era basicamente o mesmo. Hoje é a prática do que ele falou. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 18. Sairemos de Jerusalém e vamos até Jericó, onde existiam dois personagens antagônicos um ao outro. Lucas capítulo 18, misericórdia para mim que eu ainda estou em Campos. Lucas capítulo 18, a partir do verso 18. Amém para todos? Amém. Que ótimo. Leiamos. Certo homem de posição perguntou-lhe a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tu tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Eu pergunto para vocês, ser rico é pecado? Não. Inclusive eu corro atrás disso.
Oh. E quem não correr, se tiver alguma coisinha, pode dar para mim. Tá bom? O pecado do jovem rico não era a riqueza. Era o amor ao dinheiro. Era o egoísmo. E Jesus estava atacando na ferida. Ah, então teria que vender tudo? Quem não lembra da história de Abraão, quando Deus pediu para ele sacrificar seu filho? Deus queria que ele sacrificasse? Não. Deus queria ver a ação. Amar é ação, amar é obedecer. Quando Jesus pediu isso para o jovem rico, nós sabemos que a Bíblia, ela se completa, ela se responde, ela combina suas passagens. Nós sabemos que Jesus não pediu para ele se livrar de suas conquistas honestas, provavelmente, se ele guardava os mandamentos, e de fato guardava, da forma como ele imaginava, da forma como era ele ensinado pelos professores da época. Guardava na letra, fielmente, rigidamente, mas guardava. Talvez, se ele decidisse vender, de fato, na última hora Jesus falasse: não, agora eu vi que você é um servo fiel. Agora eu vi que você quer me servir. Não precisa vender. Vende servo. E ele faria isso. Porém, o amor ao dinheiro falou mais alto. Ele ficou triste. E desobedeceu ao chamado. Saiu. A Bíblia nunca mais falou sobre esse jovem rico. Ninguém sabe o que aconteceu. Sabemos que depois de um tempo, depois de 70 anos, após a morte de Cristo, o nascimento, se eu não me engano, Jerusalém foi sitiada e invadida. E o que acontecia com as pessoas influentes? Eram mortas ou aprisionadas. Os pobres não, eram dispersos. Mas as pessoas de influência eram abatidas, se não presas, mortas. O que pode ter acontecido com esse jovem rico? Só Jesus sabe. Um dia saberemos, lá na eternidade. Mas, perante a sociedade, o jovem rico era nota 10. Muito conhecido pelas suas conquistas, por ser um fiel guardador da lei de Deus. Talvez fosse até um fariseu, ninguém fala, né? A Bíblia não fala no que ele trabalhava. E nós vamos ter uma certa ideia do que ele fazia. E possivelmente ele fosse um fariseu. Possivelmente. Estudando a Bíblia hoje, na verdade, há 20 minutos, me veio essa ideia à mente. Por que não? Ele não fosse um fariseu. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ler sobre outro personagem muito conhecido também. Um personagem grandão, mais ou menos da minha altura. O Zaqueu. Se subir no pé de alface já fica bem mais alto. No mesmo livro, no próximo capítulo 19, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém, né? Amém. Do 1 ao 10, tá bom? Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Lembra que o jovem rico era um maioral também? Porém não é falado do que. Maioral dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele da altura do Natan, de pequena estatura. Né? Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse:
hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, Amém. o que se havia perdido. Ao Zaqueu falar que devolveria 4 vezes mais, não foi um mero exagero de emoção. Ele conhecia a palavra de Deus. Lá em Levíticos fala que quando você tira de alguém, rouba. A lei fala que é necessário devolver 4 vezes mais. Então ele sabia o que a palavra de Deus falava. Tanto ele quanto o jovem rico conheciam a Bíblia. O jovem rico perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Jesus falou o que precisava, mas ele não acatou. Para Zaqueu nem foi necessário, pois o Espírito Santo já estava falando em seu coração o que precisava fazer. Zaqueu subiu numa árvore. Ele era um velho? Provavelmente outro jovem. Mateus era jovem, era publicano também. Então nós estamos aqui falando possivelmente de 2 jovens. O jovem rico, de posição, de influência e de boa índole entre o povo, e o jovem Zaqueu, publicano, traidor de sua pátria, ladrão, porque os publicanos de fato roubavam aquilo que não era deles, e por isso mereciam de certa forma também o preconceito. Quando um judeu passava por um publicano, ele cuspia no chão, ele não olhava, era imundo, e ele convivia com esse desprezo todos os dias de sua vida. Ele lamentava por isso, mas não conseguia largar o seu pecado. Por quê? Era cômodo. Abri um parêntese aqui. Vocês acham que aquela árvore estava lá por mero acaso para Zaqueu subir? Deus é tão bom e tão detalhista que aquela árvore foi plantada com o fim de Zaqueu subir, para que Jesus enxergasse isso. Nada é por acaso. Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Tá? Então, Deus, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, permitiu que aquela árvore fosse plantada ali. Protegeu das adversidades, de alguém quebrar seu caule, mas ela cresceu ali, porque um filho seria salvo. Através daquele ponto, daquela árvore. Fechando parêntese, sabemos que Deus cuida dos detalhes. Amém? E convidando-vos agora a abrir a Bíblia no mesmo livro, voltando um capítulo para o capítulo 18, a partir do versículo 9. Irmãos, vocês não têm noção de como é difícil falar com o aparelho. Meu Deus do céu. Eu fiz manutenção ontem, então está bem complicado mesmo. Então, vamos perdoando aí. Lucas capítulo 18. Verso 9 ao 14. A parábola do fariseu e do publicano. Entre o capítulo 18 e o capítulo 19, vemos aqui a história de 2 personagens conterrâneos, de índoles entre a sociedade totalmente diferentes. Um honesto e honrava a lei de Deus, o jovem rico. O outro jovem, cheio de desordem, ladrão, publicano, desprezado, de fato, pecador. Ambos jovens. E nesse mesmo lugar Jesus propõe a parábola do fariseu e do publicano. A partir do verso 9. Acompanhe. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Entendeu? Eu sou bonzão. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus,
sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O publicano mal olhava para o céu. Ele confessou o seu pecado. É interessante a nossa oração de perdão. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Mas quantos têm coragem de chamar o pecado pelo nome? Ah, eu sou adúltero. Ah, eu sou ladrão. Eu matei alguém. É fácil falar isso para Deus. Mas em falar, Senhor, eu não gosto da tua lei. Eu nem gosto de ir para a igreja. Eu acho chato ouvir a tua palavra. Senhor, eu nem sei se te amo. Me faz querer. Querer? Porque nem querer eu tenho. Nem o querer eu tenho. Então me faz querer, porque eu... É fácil falar que eu odeio a Deus? Mas nós devemos chamar o pecado pelo nome. Essa é a confissão verdadeira. Senhor, perdoe pelos nossos pecados em nome de Jesus, amém. Quando Jacó, como eu mesmo citei sábado aqui, e vou citar novamente. Quando Jacó estava aos pés do anjo, suplicando misericórdia, chorando aos brancos, implorando para que Deus o abençoasse. Ele estava, de verdade mesmo, arrependido dos seus pecados. Estava chamando o seu pecado pelo nome. Por fim, o próprio anjo falou: você já não é mais Jacó. Você agora é Israel. Você agora não odeia mais vir à igreja. Você agora é um servo fiel que vai passar a amar vir à igreja. Você me ama? Como Jesus perguntou para Pedro. Sim, Senhor, eu amo. Perguntou 3 vezes e Pedro se entristeceu porque sabia que Jesus conhecia o seu coração. E sabendo que Jesus conhecia o seu coração, também sabia que Jesus sabia a verdade. Não havia amor ali. Havia a ideia de que ele era amado. Mas da parte dele para com Jesus, não tinha não. Por isso ele se entristeceu. Ao Jesus nos chamar, ele quer obediência? Peraí. Ele quer obediência. Mas qual obediência? Eu estava com um problema de saúde, ainda estou um pouquinho, e eu estava esperando aí o resultado de uma biópsia. Antes de ir ao médico, eu precisava me curar para não chegar lá dentro, para não, sou um doente, não vou nem me aproximar. Eu tenho que me curar para chegar no médico? Eu tenho que me higienizar para entrar no banheiro para tomar banho? Eu tenho que passar Baygon na minha casa, propaganda. Eu tenho que passar Baygon na minha casa para poder chamar que eu esqueci o nome, o cara lá que mata barato? Isso. Eu tenho que fazer isso? Não. Jesus te quer da forma como você está. Cheio de pecado. Cheio de imundícia. E eu aqui posso falar com propriedade, como Paulo falou. Não como o fariseu. Aqui, Senhor, muito obrigado porque eu sou da igreja. Eu não sou como aquelas pessoas lá de fora que usam maconha. Não. Aqui jaz um pecador, o pior de todos, Natan, porque eu me conheço. Ao conhecer a Deus, não a mim mesmo, como o filósofo grego falava, ao conhecer a Deus, eu tenho pleno conhecimento de quem eu sou de verdade. Sou desprezível. Meu coração não é bom. E como posso obedecer a Deus? Eu tenho que chegar até Ele em obediência já para ser aceito? A primeira obediência que Jesus te pede é aquela mesma que Ele fez para Zaqueu. Desce, vem. Eu vou jantar na sua casa. Aqueles que são chamados não são os santos que se consideram perfeitos, que olham para si mesmos e conhecem o universo e os deuses, como disse Sócrates. Aqueles que olham para Deus e se veem como imperfeitos, impossíveis
e subsistir em sua presença. É um pecador que ele chama. É o pecador que ele chama. E eu, na qualidade de Natan, o pior de todos os pecadores, porque eu me conheço. Eu não conheço a Maria. Conheço a vida dela. Eu vejo aqui na igreja, quando se reúnem aqui os amigos já lá com ela para comer um lanche. Conheço isso aí. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou dentro de 4 paredes. Eu sei quem eu sou aqui dentro. E eu me envergonho. Conta-se uma história de um homem que se viu em uma sala fechada, sem porta e sem janela. E nesse quarto, todas as paredes tinham gavetas. E ele ficou curioso. Ah, o que é isso? Foi lá e abriu uma gaveta. E ele viu fitas e mais fitas e mais fitas da sua própria vida. E ele achou estranho. Então ele pegou uma fita e leu. O que Natan fez em tal data, em tal hora, quando ele estava sozinho. Ele pegou e escondeu aquilo. Pensou, ninguém pode ler isso. Ninguém pode ver essa fita. A minha vergonha está toda aqui. Então ele começou a vasculhar tudo e viu que aquela sala representava toda a vida dele. Então ele tinha que dar um jeito de esconder, de destruir aquilo. Qual foi a surpresa dele quando olhou para o lado e viu outro homem abrindo as gavetas na vida dele? Ficou assustado, apavorado. Mas esse homem tinha umas marcas nas mãos e nos pés. E ele se aproximou e falou, você não pode abrir. Ele falou, eu posso. E vou. E abriu. Ao abrir, ele pegava e não olhava. Colocava dentro de outra caixa. Na caixa tinha escrito destruição. E ele perguntou por que ia fazer aquilo. Ele falou, a sua vida passada será apagada se você me pedir perdão. Eu sou Jesus. Eu vou jogar tudo no mar do esquecimento. Nem eu vou lembrar. Ninguém vai ver sua vida. Porém, vai chegar um dia que aqueles que não se arrependerem e não pedirem perdão terão as salas das suas vidas abertas para todos verem e ouvirem. Parafraseando Daniel, para a vergonha e horror eterno. Jesus não quer que isso aconteça. Quando Cristo foi crucificado, ele passou vergonha, passou dores, passou pela tristeza de ser desconectado do Pai. Pela primeira vez em toda a eternidade, o Filho se afastou do Pai. Ele fez isso por você, por mim. Ele sabe quem eu sou, ele sabe quem você é. Ah, não, mas eu fui longe demais. Não, Jesus sabia que você ia longe demais. Por isso que ele foi até onde foi. A crucifixão não era essa coisa bonita de desenho, essa coisa bonita de filme, não. Eles colocam um pano aqui, né? E tem um degrauzinho para você ficar em pé, para não se machucar tanto com os pregos. Mas, na verdade, achados arqueológicos confirmam que a crucifixão, os tornozelos iam do lado do madeiro sem suporte. O único suporte eram os pregos no calcanhar. Nu, como veio ao mundo. E para o judeu, ficar pelado na frente dos outros era uma humilhação. Então Jesus passou por toda a humilhação necessária para que você e eu não precisássemos passar pela humilhação. Eu pergunto, ele merecia? Nós merecíamos? Toda a humilhação, todo o desprezo. Mas ele veio nos buscar. Então Jesus fala hoje, vende tudo que tem e me segue. Ou então, ele pode falar, desce daí e vem, vou jantar na sua casa. Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei em sua casa e jantarei com ele, e ele comigo. O ato de jantar significa conexão, significa relacionamento. Através de Jesus, unicamente de Jesus,
nós podemos entender de fato que não há caminho distante demais longe de Jesus. Todos podemos ser salvos. Amém. Por nossa própria bondade? Nós merecemos o desprezo. Unicamente pela graça de Cristo. Então, o meu convite essa noite é para que você aceite o convite para obedecer aos mandamentos também. Porém, tem um primeiro passo. Obedecer ao chamado de Jesus. Vinde e arrazoemos, como está escrito. Por mais que seus pecados sejam vermelhos, como o escarlate, se tornarão brancos, como a alva lã. A morte de Cristo nos garante isso. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Essa foi a mensagem de hoje. Espero que Deus tenha tocado o coração de todos. Amém.